Eu quero falar sobre culpa. Já se sentiu culpado? Já se sentiu culpada? É ruim isso, né? Eu quero convidar você a abrir lá em João 8. E nós vamos ler dos versos 1 ao verso 11. João 8, de 1 a 11. Abra sua Bíblia lá, ligue a sua Bíblia. Deixa marcadinho aí. Eu quero convidar você a orar mais uma vez. Buscar a presença do Senhor. Pai, fale conosco. Continue a falar conosco. O Senhor já falou através dos louvores. Que bênção podermos, como igreja, adorarmos o Teu nome. E agora, Senhor, fale conosco através dessa parte da Tua palavra, João 8, e nos mostre o que o Senhor tem para as nossas vidas. Como já oramos no início desse culto, queremos sair daqui diferentes da forma que entramos. Queremos sair daqui mais cheios do Senhor, realmente, ó Deus, controlados pelo Teu Espírito Santo, e que o Senhor cresça e nós viemos a diminuir a cada vez mais para que possamos ser cheios do Senhor e da Tua palavra. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. João 8, versos de 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Verso 5. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha com o fim de tirarem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez. Começando com os mais velhos, Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. Relembrando, nós estamos aí numa série já, esse é o 4º domingo, uma série chamada Sentimentos e Emoções na Balança, conversando sobre alguns sentimentos, algumas emoções que surgiram nesse tempo de pandemia. Surgiram várias outras, mas eu quis destacar algumas que mais chamaram a atenção. Como base dessa série, está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que o apóstolo Paulo vai dizer que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E relembrando quando comentei que nós somos um corpo completo, a nossa mente ela não está separada do nosso corpo, e também o nosso espírito está ligado. Se a nossa mente não estiver saudável, se a nossa mente não estiver bem, o corpo sente, o corpo reclama. E a gente ainda pode correr o risco de adoecer o nosso espírito, lendo menos a palavra, orando menos, porque esse corpo ou essa mente que não foi bem cuidado, não está bem. E nós vamos falando isso durante esses 4 domingos, hoje é o 4º. Na primeira mensagem sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, eu falei sobre o medo, que foi uma das marcas, e tem sido ainda uma das grandes marcas dessa pandemia, o medo. Um medo que destrói nossos sonhos.
O medo que nos faz ficar paralisados, não nos deixa avançar. Um medo que não é aquele medo que protege a nossa vida. Não é um medo natural, como eu falei, na hora que você atravessa a rua, olha para os dois lados. E em Maringá, mesmo que a rua seja de sentido único, a gente olha para os dois lados, porque na hora tem medo a gente se depara com a contramão. Então a gente tem medo de ser atropelado. Medo de preservar a nossa vida. Se entrar um leão agora pelo portão dessa igreja, garanto que muitos vão começar a subir pelas paredes com medo de serem devorados por ele. Só em dizer, alguns já olharam para o portão. Imagina se entrasse mesmo. Então, o primeiro sentimento, a primeira emoção que eu falei foi o medo. O segundo foi a inveja. E parece estranho esse sentimento, essa emoção dentro da pandemia, mas houve alguns que sentiram inveja daqueles que são mais ricos, achando, e como nós lemos lá no Salmo, se não me falha a memória, no Salmo foi 37, que o salmista olhava para aqueles homens ricos, aquelas pessoas ricas, e ele achava que os ricos não tinham doença, que não padeciam, que não sofriam. E aí citei o Salmo 139, quando o salmista também, nesse sentimento, ele fala assim, eu sonda o meu coração. A inveja que muitas vezes a gente acha que a grama do vizinho é um pouco mais verde do que a nossa, e não é. O terceiro foi sobre o ódio, e o ódio não só na pandemia. O ódio acompanha a raça humana desde sempre. Lembra o que aconteceu com Abel? Seu irmão sentiu ódio dele e o matou. O ódio faz com que matemos o outro em nós. Queremos a morte do outro, queremos a destruição do outro. Um sentimento que não dá para glorificar a Deus. E não dá para mim estar aqui hoje adorando a Deus, clamando a Deus, e amanhã estar falando mal do outro, estar ali prejudicando o outro com as minhas falas e com os meus sentimentos. E hoje eu queria falar sobre culpa. A culpa, na nossa sociedade, é algo que tem maltratado, matado as pessoas. A culpa, ela tem escravizado o ser humano. E é interessante, vou explicar mais à frente, que a Bíblia ela não trata de culpa. A Bíblia não é retratada, a culpa não é retratada na Bíblia. Culpa é coisa nossa, é um sentimento nosso. A culpa é causada justamente por não andar de acordo com aquilo que a sociedade quer de nós. E a gente vai colocando culpa sobre as nossas vidas. Para a gente entender esse contexto de João 8 que lemos, ou relembrar, João 8 ele narra de forma assim clara o fracasso da religião nos tempos de Jesus. Aqueles homens, ao invés deles mostrarem compaixão, pois são conhecedores da lei, conhecedores da palavra, ao invés de mostrarem compaixão, eles usam essa palavra, eles usam a lei para culpar, para jogar uma carga pesada sobre aquela mulher. Um comentarista bíblico chamado Barclay, ele vai falar sobre esses fariseus, ele vai dizer que na época de Jesus, quando surgia alguma dúvida com relação à lei, eles procuravam um rabino, um mestre da lei para tirar as dúvidas. E eles, lógico, eles tinham uma outra questão ali, eles queriam pegar Jesus na contramão ali, queriam pegar Jesus pelo seu calcanhar, queriam mostrar que Jesus não era tão bom assim. E eles vão até Jesus e dizem, olha, essa mulher foi pega em adultério, a gente está com uma dúvida aqui, a lei manda apedrejar, a lei diz que ela tem que morrer, é um pecado que nós não aceitamos. E o Senhor, o que o Senhor diz? O Senhor é rabino, o Senhor está aí explicando a lei, o Senhor conhece a lei, o Senhor pregou lá no Sermão do Monte, do capítulo 4 ao capítulo 7 de Mateus, então eu queria que o Senhor mostrasse aí o que o Senhor realmente pensa desse ato de adultério. E aí, eles ficam esperando a resposta de Jesus, e eles têm base
bíblica para isso, porque lá em Levítico, capítulo 20, verso 10, diz que se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, serão mortos o adúltero e a adúltera. E ali não se fala, aqui não se fala como que deveria morrer, só diz que deveriam morrer. Já em Deuteronômio 22, verso 23 e 24, diz que estabelece a pena no caso de uma mulher que já está desposada, e nesse caso é preciso tirar a mulher e o homem, precisam ser apedrejados. A mulher e o homem precisam morrer. A mulher que adulterou e o homem que seduziu. E olhem que a falha da religião aqui é que cadê o homem da história que foi jogado aos pés de Jesus? Cadê o homem ali? Tinha que jogar os dois. Ah, pastor, então se fosse os dois, Jesus teria mandado apedrejar? Não, ele ia seguir a mesma linha de raciocínio. Quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. O que eu quero dizer, irmãos, que às vezes a gente usa até mesmo da própria palavra de Deus para jogar culpa sobre as pessoas sem necessidade. Hoje nós vivemos um tempo, inclusive na igreja, e na verdade fora da igreja, onde a maior igreja que cresce no mundo é dos sem igreja. Daqueles que foram afastados da igreja, desligados da igreja, por questões de culpa. E outros que hoje estão fora da igreja porque vieram com sentimento de culpa e dentro da igreja essa culpa foi aumentada. Aonde a igreja ela deveria e deve, não deveria, mas deve ser um lugar terapêutico. Um lugar aonde as pessoas chegam aqui com suas culpas, com as suas dores, e não vão receber nas suas cabeças panos quentes e dizer, está tudo bem, continue desse jeito. Não. Mas vão chegar aqui e vão ser cuidadas, vão ser amadas, para que elas comecem a enxergar Cristo Jesus e aí sim receberem o perdão dele e serem transformadas. Quando esses homens religiosos confrontam Jesus, eles não queriam saber a resposta dele, eles queriam pegá-lo, eles queriam jogar um dilema sobre Jesus, porque se Jesus manda apedrejar a mulher, sem a presença do homem, eles iam dizer, olha, como que ele fala aí da lei, se ele nem a lei conhece direito? A gente só trouxe uma parte, cadê a outra parte? Mas se Jesus manda também apedrejar, eles iam dizer, olha, ele não é tão bom assim quanto vocês pensam, não. Mas se Jesus também manda apedrejar, ele ia contra Roma. Porque os judeus, mesmo tendo essa lei, eles não tinham autoridade de executar ninguém, só Roma poderia fazer isso. Imagine se no Brasil tivesse pena de morte, somente o Estado poderia tirar a vida, diante da pena de morte. Nós não poderíamos fazer um linchamento, está errado. Quem tem o poder, ou teria o poder, seria o Estado, não a população. Então eles queriam pegar Jesus assim na contramão. Mas Jesus, ele coloca os próprios líderes religiosos e toda aquela multidão enrolados com eles mesmos. Porque Jesus autoriza o apedrejamento. Jesus autorizou o apedrejamento. Se você até hoje não percebeu isso no texto, está ali no texto. Que ele vai dizer o seguinte, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Verso 7. Ele autorizou. Só que ele colocou uma condição para esse apedrejamento. Falou, se vocês são tão bons assim, tão conhecedores da lei, se vocês têm o poder, é isso que ele está dizendo, de sentar no trono de Deus para julgar, comecem o apedrejamento, porque vocês são bons. E o único que poderia começar esse apedrejamento, que era ele próprio, perdoa. Não julga. E não joga culpa sobre aquela mulher. Irmãos, culpa é algo desastroso, danoso à vida humana. A culpa
nessa nossa sociedade é justamente esse confronto entre as nossas expectativas e a expectativa do outro, da família, dos amigos. Que a gente não atinge essas expectativas, a gente vai adoecendo. Dentro da psicanálise, a culpa, ela vem de uma má gestão, da nossa consciência. A gente não consegue trabalhar bem a nossa consciência. A gente começa a olhar, poxa vida, a culpa foi minha. O erro foi meu. E a gente vai se culpando cada vez mais. Ainda que culpa não venha a ser uma patologia, uma doença, ela causa doença. A culpa faz com que o nosso corpo sofra algumas consequências. E quantas pessoas hoje que sentem algumas dores, alguns problemas físicos, justamente por causa da culpa e por causa de questões emocionais que não foram tratadas. Isso, irmãos, tem aos montes, são escravas delas mesmas. São escravas dos seus sentimentos. E nós somos seres extremamente fáceis de nos culparmos. Quantos já não sentiram culpa por algo muito simples? E culpa por coisas muito grandes. Nesse tempo de Covid, por exemplo, muitas pessoas se sentem culpadas por muita coisa. Por exemplo, se sentem culpadas por terem pego o Covid. E pensam, poxa, por que eu não me cuidei melhor? Mas se cuidou, mas pegou. Muitos se sentem culpados porque alguém da família pegou o Covid. E pensam, por que eu não me isolei melhor? Muitos sentem-se culpados, obrigado. Muitos se sentem culpados porque perderam alguém da família, perderam um amigo e não teve a oportunidade de um perdão, de uma conversa. E hoje se sentem culpados. Muitos empresários estão se sentindo culpados por terem fechado as suas empresas e mandado pessoas embora. E hoje vêm os seus funcionários, ex-funcionários, sofrendo as consequências de uma economia que está falida. Tem várias coisas que essa pandemia trouxe como culpa e tem muita gente que sente culpa há anos. Porque sofrem com isso. Pensando em questões religiosas, infelizmente, irmãos, infelizmente, é com tristeza no coração que eu falo isso. A religião é uma das maiores causadoras de culpa na vida das pessoas. E não deveria. Não deveria. Até porque a própria palavra religião, lá do latim, do grego, latim, vai dizer religare, que tem a ideia de religar o homem a Deus, e a gente é religado a Deus através de Jesus. Jesus não é uma religião. Mas quando eu estou aqui, ligado a essa comunidade que nós chamamos de Igreja Batista, aqui eu preciso me religar a Deus. Como? Adorando a Ele, lendo a palavra dEle, aprendendo com os irmãos, cultuando como nós estamos fazendo. Eu não tenho que apontar o dedo e dizer, você está errado. Pelo contrário, eu tenho que chegar e dizer, vem cá, vamos dar o braço e vamos andar junto, porque são dois pecadores errantes que se encontraram com Jesus. São dois famintos que encontraram o pão e o pão da vida. E agora a gente alimenta a nossa alma. Como eu disse, o texto de João 8 vai nos ensinar a lidar com a culpa. Aqueles que culpam, normalmente não são os que se olham no espelho. Olha o verso 7 a 9. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão.
Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. E Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Por que eles foram embora? Se eles estavam tão cheios de si. Por que eles foram embora se eles eram tão bons assim? Porque eles se acharam melhores do que aquela mulher. Por que eles foram embora quando Jesus diz, olha, quem não tem nenhum pecado, começa o apedrejamento. Talvez aquele que foi o locutor do momento deveria ter sido o primeiro a tirar a pedra, já que ele era o cara bom, ou a mulher boa, não sei quem que foi o primeiro locutor ali. Porque eles não se olharam no espelho, e Jesus foi o espelho para eles. Porque quando eles olharam para si e falaram, realmente não tem como, porque a gente já fez umas bobagens. Aqueles líderes religiosos chegaram muito cheios de si, muito cheios de verdades, porque eram autoridades religiosas. Mas, queridos, tempo na igreja, tempo de conhecimento bíblico, isso não me coloca como alguém superior ao outro, pelo contrário. Quanto mais a gente conhece, mais somos chamados a servir o outro. Quanto mais conhecimento nós temos da palavra, e mais tempo temos na casa de Deus, na igreja, de conhecimento desse Deus, mais devemos servir ao outro. Mais devemos olhar para o outro como alguém que eu fui chamado para servir. Deus, quando deu a lei aos judeus, e essa lei que eles usam para acusar aquela mulher, não foi para colocar culpa. Quando Deus deu a lei aos homens, lá através de Moisés, Ele deu para que os homens olhassem e vissem que eles eram pecadores, que eram imperfeitos e que precisavam de um Deus perfeito para servir e ser levados ao arrependimento. A Bíblia não trata de culpa. A Bíblia trata de pecadores e arrependimento. A Bíblia trata de pessoas que querem mudança de vida. A Bíblia fala de um Deus que abre a porta do perdão para nós entrarmos e sermos transformados por Cristo Jesus. Deus não é um Deus que fica nos culpando. Ele é um Deus que, quando chegamos diante dele e confessamos os nossos pecados, Ele diz, você é um justo, você é uma justa diante dos meus olhos por causa do meu filho. É isso que está lá em Romanos capítulo 3. Romanos 3, 22 a 27 diz que a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para com todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos, separados, longe da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício, para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? Excluído, baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, no princípio da fé. O que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos 3, 22 a 27 é o seguinte, a gente traduz aqui, tecla SAP, é que em Cristo nós não somos mais condenados por nada. Em Cristo nós somos justificados, nós nos tornamos justos diante de Deus. Ou seja, quando você tem sua fé em Cristo, quando você deixa que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida, e aí você comete um pecado, vai diante dele para confessar e diz, Senhor, eu estou aqui de novo, me sentindo culpado. E ele diz assim, não, você não tem culpa. Não lembro do seu pecado, porque eu já paguei. Quem é acusador é o diabo, que fica ali acusando, dizendo que você fez lá em 1900 e bolinha, que nem você mais lembrava, mas ele fica te lembrando.
que fica tentando fazer com que você olhe para Deus como um Deus carrasco. Mas também precisamos entender uma coisa, saber que somos justificados, saber que Deus nos ama, saber que agora em Cristo Jesus os nossos pecados são perdoados, não nos dá autoridade de viver uma vida em pecado. Nós cometemos sim pecado, nós erramos. Alguém aqui errou hoje? Não precisa levantar a mão, não. Nós ainda convivemos com o pecado. A palavra de Deus diz que o pecado bate a porta da nossa vida a todo momento, todos os instantes. É do acordar ou dormir. E algumas vezes até dormindo. Mas em Cristo nós recebemos perdão. Diferente é viver a prática diária do pecado. E o outro é você cometer o pecado e pedir perdão. Por isso temos livre acesso a Ele. Por isso aquele véu, no dia em que Jesus foi crucificado e morreu, o véu que ficava lá no templo foi rasgado de cima a baixo, onde Deus está dizendo, agora vocês podem vir. Eu não estou aqui para jogar mais culpa em vocês podem vir até a mim. Porque através do meu filho vocês são perdoados, através do meu filho vocês podem receber o perdão e se arrepender. Então quando alguém peca, eu posso ir até ele e dizer, vamos junto, eu vou orar com você, vamos caminhar junto. Você não precisa se afastar, você não precisa ir para longe, vamos junto caminhar para você crescer, melhorar. Então quando a gente começa a compreender isso, a gente se olha mais no espelho. E o espelho da nossa vida é Cristo. Ele nos mostra quão imperfeito nós somos e o quanto que nós precisamos dele. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender e a ter na nossa vida o entendimento de que nunca falta perdão. Irmãos, perdão é infinito. O verso 10 e 11 diz, então Jesus pôs-se de pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus, eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Como eu disse, a Bíblia não fala de culpa. A Bíblia fala de perdão, de arrependimento, mudança de vida. Por isso Jesus, ele não simplesmente diz, eu também te perdoo. Mas ele diz, eu te perdoo. Porque ele era o único que poderia perdoar. Mas ele diz para a mulher, olha, não faça de novo. Mude a sua vida. Transforme a sua vida. O nosso Deus é o Deus das segundas chances. O nosso Deus, ele não joga ninguém fora. Nós é que nos jogamos fora. Nós é que nos deixamos levar por não querer andar com Ele. Mas Ele não joga ninguém fora. Antes da cruz, o perdão já existia. O perdão ele é a priori, ou seja, o perdão é antes. O perdão é antes mesmo de Deus começar a criar um mundo. Antes mesmo da terra ser sem forma e vazia, como diz Gênesis, já existia o perdão. Porque Deus já sabia que nós iríamos quebrar a aliança com Ele. E uma vez perguntaram para um teólogo se Deus sabia, então por que Ele permitiu que o homem fizesse isso? Por que Ele permitiu então que o homem pecasse? Por que Ele permitiu que o homem comesse do fruto? Por que Ele já não colocou no homem o sentimento de nunca fazer isso? E a resposta, irmãos, é muito simples, porque Deus não criou robozinhos, Deus criou um homem conforme a sua semelhança. Um ser pensante, de escolhas, que nós chamamos de livre-arbítrio. Só que livre-arbítrio traz consequências também. E eu não posso jogar essas consequências nas costas do outro.
E quando o homem, depois de já ter sido instruído por Deus, olha, não come, porque o dia que comer vai morrer. Deus já disse, ensinou, veio consequências. Só que já havia o perdão. E o perdão hoje nós conhecemos, ele se chama Jesus Cristo. Que já disse, lá em João 3, verso 18, que todo aquele que não crer no Filho já está condenado. Então, queridos, diante de Deus, diante do Senhor, quando nós tivermos aquele grande dia que a gente espera da sua volta, e a gente disser assim, eu não sabia. Sabia. Porque em todo momento eu mostrei. Em todos os segundos eu mostrei que o perdão estava disponível. Por isso cabe a nós como igreja, e quem é a igreja? É esse prédio? A igreja sou eu. Então, como igreja, eu tenho que estender a mão àquele que pecou e não apontar o dedo dizendo tu é culpado. Deus nunca deixou faltar perdão. Deus nunca deixou ninguém ausente do seu perdão. Não existe falta de perdão na Bíblia. O que existe é falta de arrependimento. Falta de perdão, não. Falta de mudança de vida, sim. E isso que nos afasta do Senhor. Jesus disse para aquela mulher, vai, se arrependa, não faça de novo. O que Jesus ensina é ir além do perdão, ele está à disposição. E ele espera que os arrependidos cheguem até ele. E arrependimento é acompanhado de transformação. Por isso ele diz, eu também não te condeno. Queridos, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para trazer liberdade. Jesus veio para trazer salvação. Ele vai voltar sim. E aí sim, aqueles que não estão em Cristo, não estão nele, serão condenados. Porque agora ele vai voltar como juiz, porque ele já mostrou o perdão. Ele já distribuiu o perdão através do seu próprio corpo. Morreu naquela cruz. Por isso, queridos, já está manifesto o seu perdão. E eu convido você hoje a deixar suas culpas de lado, a abandonar as culpas, a deixar de ser o que culpa. Porque os fariseus, eles conheciam de muito perto a emoção de exercer poder para condenar as pessoas. Eu acredito que um líder religioso naquele tempo de Jesus deveria babar pelos cantos da boca quando tinha a oportunidade de exercer poder para matar alguém, para condenar alguém, porque eles gostavam desse negócio. Jesus não. Jesus conhecia a emoção de perdoar alguém. Jesus conhecia a emoção de ver alguém se levantando de cabeça erguida, perdoado. Os líderes religiosos não conheciam piedade, não conheciam misericórdia. Jesus era a própria misericórdia diante deles. Os líderes religiosos, eles contemplavam o pecador como algo pronto para ser massacrado. E já Jesus gostava de ser chamado daquele que amava os pecadores, que gostava de estar com os pecadores. Não para pecar, mas para transformar pecadores em pecadores salvos, transformados. E esse precisa ser o nosso maior desejo, de sermos transformados por Jesus. E não ficar carregando culpa. É necessário entendermos, irmãos, que a Bíblia ela não fica tratando sobre culpa, mas sobre arrependimento. Deixar pecados de lado e buscar a cada dia uma santidade diante do Senhor. E quando eu errar, que eu vou errar, não tem jeito. Enquanto a gente estiver vivo aqui, a gente vai errar. Eu sei que eu posso chegar diante dele e confessar meus pecados. E espero em Deus que você ache aqui também, nesse espaço, um lugar em que você pode confessar os seus pecados, independente de quais sejam.
Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Para Deus, a fofoca é pecado igual o adultério, que é o caso relatado nesse texto. Para Deus não tem diferença, é pecado. Porém, o perdão é o mesmo e tem acessos para todos. Não fique se culpando, não fique se acusando, mas busque o arrependimento. Eu não sei o que você precisa liberar de culpa que você tem carregado sobre os seus ombros aí há muito tempo. Talvez não seja muito tempo, mas seja justamente no tempo da pandemia. Mas eu quero dizer para você, o autor e consumador da nossa fé está aqui, pronto para distribuir perdão, pronto para mudar a tua vida, pronto para dizer para você, venha querido, venha querida, venha você que é alvo do meu amor e do meu perdão. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu não vou pedir para ninguém ficar de pé hoje, porque talvez alguém possa se constranger e achar que devido às culpas alguém vai acusar. Porque mesmo depois de falar tudo isso, eu sei que sempre tem aqueles ainda que querem apontar um dedo torto. Mas se você é dos que aponta o dedo torto, também eu quero dizer para você que o Deus que perdoa está aqui, Ele não te aponta dedo torto. Ele abre os braços para te abraçar e dizer, olha, seja como eu, perdoador. Culpa escraviza e Jesus liberta. A salvação nele liberta. Por isso eu te convido hoje a ser liberto em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, sonda os nossos corações. O Senhor conhece os nossos sentimentos de culpa. E hoje aprendemos, ó Deus, que o Senhor não nos ensina a sermos culpados e nem culpar. O Senhor nos ensina que somos pecadores e que precisamos nos arrepender e sermos transformados pelo Senhor. O Senhor não fica acusando os nossos pecados. O Senhor não fica nos acusando quando erramos. O Senhor estende os braços. O Senhor usa o teu Santo Espírito para dizer, vinde, sente aqui, vamos conversar. Assim como o filho pródigo, lá de Lucas 15, que depois de tudo que fez, voltou para a casa do pai, decidido em ser um empregado do pai. Mas aquele pai o abraçou, trocou as suas roupas, fez um churrasco, fez uma festa e disse, esse meu filho estava morto, mas agora ele vive. Deus, talvez alguém aqui, ou que nos assiste, se sinta morto, se sinta escravizado pela culpa. Mas o Pai está agora com os braços estendidos, pronto para fazer uma festa no céu, aonde culpados deixam de ser culpados e agora se tornam transformados pelo teu Espírito Santo. Pessoas arrependidas e transformadas. Como disse o Senhor para aquela mulher, o Senhor diz para nós, vai, perdoados estão os teus pecados e não faça novamente, seja transformado, seja moldado pelo meu Espírito. Ó Deus, não deixe ninguém sair daqui carregando culpa, que jogue isso fora e que saia daqui livre, leve, diante da tua palavra e da tua santidade. É assim que eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém.